Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, finalmente, vamos falar de relatório Focus, vamos olhar ali o que mudou no Focus, o que não mudou, o que poderia ter mudado, mas não mudou também, porque saíram as novas projeções do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos e a gente ainda não falou desse assunto. Além disso, eu vou terminar a teia de relações do Master, hoje estendendo mais um pouco o fio. A gente vai chegar em outros governos, porque a gente já falou de alguns governos como o do Rio de Janeiro, algumas prefeituras que colocaram dinheiro no Banco Master, mesmo depois de alertas para parar. Então os alertas foram ignorados, inclusive alertas que também foram ignorados com sucesso foram do Roberto Campos Neto, que não olhou para o Banco Master e poderia já ter evitado muito disso, porque já tinha ali alguns indícios de irregularidades. Se ele quisesse investigar, principalmente exposições de um banco a outro que já estavam chegando perto do limite, ele poderia ter investigado, mas não o fez. E isso mostra para a gente qual que é a importância também de um presidente sério no Banco Central. Então a gente vai falar não só sobre isso, mas como essa teia ela começa também a esticar e as relações do Workário chegam a mais pessoas, o Banco Master também chega ali a outros agentes com poder político e econômico, inclusive alguns deles, algumas instituições financeiras investigadas na carbono oculto. Então a gente vai expandir um pouco mais essa teia de relações hoje e vamos falar também de como esse dinheiro acaba chegando e essa influência também acaba chegando a lugares que a gente não esperava. Então a gente vai falar dos que a gente já esperava e dos que a gente também não esperava. É importante a gente abordar, porque não que eles estejam no mesmo lugar de igualdade, mas você tem ali como o dinheiro acaba permeando as relações, relações de poder, relações também de interesse. Então a gente vai falar sobre isso hoje, porque é um assunto que cada dia também tem uma novidade. Parece a novela Tarifa Fatal. Essa é a novela que a gente está remasterizando aqui com vocês. Então, antes de tudo isso, já vamos passar pela nossa agenda para entender o que tem de indicador hoje, o que sai, o que não sai, nessa semana que é conhecida aí por ser uma semana mais lenta, quase que nem o nosso fim do ano. Esse fim de ano começa já nessa semana de Black Friday. Black Friday não, né? De ação de graças, mas é de Black Friday também. Inclusive a Black Friday acontece no feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos. Então o feriado de ação de graças deixa o mercado fechado e você tem esse impacto nos mercados globais, porque acaba a liquidez em alguns mercados, a gente fica sem referência em outros. Então uma semana importante que alguns indicadores acabam sendo postergados também, para não serem divulgados numa semana que eles não vão ter a devida atenção e também nem vão ser divulgados no feriado. Então vamos ver o que tem na nossa agenda hoje, porque às 8 horas da manhã saiu a sondagem da indústria de novembro aqui no Brasil, então uma edição da FGV. 8h30 tivemos nota de crédito do Banco Central de outubro. Esse dado é super interessante porque ele traz as taxas médias de juros praticadas no mercado de crédito, como que está o endividamento das famílias também, com ou sem crédito imobiliário. Então, um dado super interessante para a gente entender como a concentração bancária faz com que a gente tenha taxas de juros altíssimas aqui no Brasil. Além disso, saiu o IPCA 15, hoje medição de novembro, então a gente conhece a prévia do IPCA. A medição vai do dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro, então ela é considerada prévia porque já traz os indícios do que deve pressionar e aliviar o bolso do brasileiro no mês de novembro, já que tem os 15 primeiros dias medidos. Às 9h30 da manhã, a ministra de Finanças do Reino Unido, a Rachel Reeves, discursou sobre o orçamento de outono. Então aqui um discurso que aconteceu lá no Reino Unido para falar de orçamento e de finanças por lá, mas vamos seguir que tem mais coisa na nossa agenda hoje. A gente tem mais um pouquinho de agenda e a gente já vai contar para vocês, porque às 10h30 da manhã lá nos Estados Unidos saíram dados do PIB,
né? Então, dados importantes nos Estados Unidos, só para a gente lembrar, os dados nos Estados Unidos, eles estavam ali em compasso de espera, muitos deles ainda não foram divulgados por conta do shutdown, da paralisação do governo, e isso faz com que a paralisação, na verdade, fez com que esses dados fossem postergados e alguns deles ainda nem divulgados. Então, a gente volta a ter, né, sai desse escuro agora lá nos Estados Unidos com as novas divulgações de dados. Além disso, tem o índice de preços de gasto com consumo, o famoso PCI, mas aqui a gente está falando do número trimestral, dos dados trimestrais. Amanhã não, porque amanhã já começa o feriado por lá, né? Então a gente deve ter, eu vou até confirmar se amanhã saem os dados de índice de gastos com consumo pessoal na medida mensal, porque o Banco Central dos Estados Unidos adora esse dado, eles olham de pertinho, colocam uma lupa nesse indicador, porque é um dado que mostra ali como é que está a inflação e o índice de preços dos gastos com consumo pessoal. Então acaba sendo uma métrica bastante relevante para a decisão de política monetária. Sempre saem primeiro os dados trimestrais e depois saem os dados mensais. E normalmente o que é mais levado em consideração são esses dados mensais. E eu vou até confirmar depois se eles vão sair amanhã mesmo por conta do feriado de Ação de Graças. Às 10h30 da manhã nos Estados Unidos também foram divulgadas as encomendas de bens duráveis de outubro, aqui para ver ritmo também de economia. E ainda nos Estados Unidos, tomando toda essa parte da agenda, a gente tem aí os pedidos de auxílio-desemprego e números de pedido de auxílio-desemprego continuados, que trazem também um indício, uma indicação de como é que está o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos até a semana do dia 22 de novembro. Lembrando que o mercado de trabalho dos Estados Unidos também está sendo olhado bem de pertinho para decisões de juros, que é o que se tem grande dúvida em relação à reunião que acontece em dezembro. E a gente ainda tem mais um pouquinho de agenda, vamos seguir aqui para o pessoal de casa acompanhar, porque meio-dia, daqui a pouquinho, agora sim, agora apareceu, não vai sair mesmo no dia seguinte, era isso que eu queria confirmar, vai sair hoje os gastos com consumo, renda pessoal, índice de preços e gastos com consumo pessoal, o índice de preços de gastos com consumo pessoal, o famoso PCI, que normalmente sai no dia seguinte, mas hoje só vai sair um pouquinho mais tarde por conta do feriado, como eu estava falando para vocês. Vendas de moradias usadas de outubro também saem ao meio-dia e ainda nos Estados Unidos, na hora do almoço, 12h30, tem estoques de petróleo, gasolina, destilados e as utilizações de refinaria, dado que também está sendo olhado de pertinho para ver mercado de petróleo e como os estoques dos Estados Unidos estão evoluindo ou não para a precificação do petróleo, que está bastante instável. Mas vamos seguir, porque a gente ainda tem mais um tantinho de agenda para fechar com vocês. Ainda tem postos e plataformas de petróleo em operação às 14 horas, 14h30, fluxo cambial semanal, e ainda nos Estados Unidos eles estão numa maratona de divulgar dados antes do feriado. Às 4 horas da tarde tem o livro bege, que traz ali perspectivas para a economia estadunidense, e às 8 horas, na Coreia do Sul, tem divulgação da decisão de política monetária. Então, um dia tomado por indicadores nos Estados Unidos, a grande estrela aqui no Brasil é o IPCA 15, que vai acabar ficando para amanhã por conta do tempo. Eu já sei que são dois assuntos, o Banco Master e o IPCA 15, são dois assuntos que tomam bastante tempo do programa. Então, a gente vai deixar o IPCA 15 para amanhã, para poder contar com calma o que está mexendo com o bolso de vocês. Hoje a gente termina a história do Banco Master, que a gente continua falando, mas começou ontem em um novo capítulo dessa história. E agora eu vou contar para vocês do fechamento de ontem, que parece repeteco do de terça-feira, porque a gente teve uma movimentação muito parecida na segunda e na terça, motivada também pelos mesmos direcionadores. Então, nada muda muito em relação a essa condução e ao que direcionou também os mercados na segunda e na terça. Então, foi um movimento muito parecido, quase uma continuidade, e os mesmos fatores acabaram influenciando. Como vocês estão vendo aqui na notícia do nosso site, o Ibovespa continuou acompanhando o otimismo global e fechou o dia em alta, mesmo em um dia que o petróleo não ajudou. Então, mais uma vez, ali o setor de commodities acabou trazendo
um viés mais negativo para o nosso Ibovespa, mas não suficiente para levar o índice para o terreno negativo. Dessa vez, pelo menos, a gente não teve um setor de commodities, né, os preços das commodities indo numa única direção. O petróleo não ajudou, mas o minério de ferro acabou dando um impulso e a Vale, que é a empresa de maior peso do nosso índice, de maior peso individual no índice, ela acabou contribuindo com a alta, mas a Petrobras não. A Petrobras acompanhou a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Então foi um dia misto ali para o setor de commodities, mas mesmo assim o otimismo global acabou contagiando o nosso índice e o nosso índice fechou mais um dia em alta, o segundo dia seguido em alta, muito por esses ventos vindos de Nova York que acabaram soprando aqui e levando o Ibovespa para o terreno positivo. Então vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque a gente teve mais um dia de movimento positivo em Nova York, isso porque é uma semana de menor movimentação, a gente sabe que muitos dos agentes acabam se posicionando antes do feriado para passar o feriado tranquilo, já que os mercados vão estar fechados, e muito vem também da recuperação dos ativos de tecnologia que sofreram nas semanas anteriores. Então a gente tem, né, os mercados ali de tecnologia sofrendo muito, os ativos caíram de preço a ponto de já estar num patamar que as pessoas acham interessante, vão voltar a comprar, e isso traz os sinais de recuperação, principalmente para a Nasdaq, que subiu 0,67. Mas o S&P não ficou atrás, pelo contrário, subiu mais ainda, com 0,91% de alta, e essa alta também lá em Nova York vem da expectativa pelo corte de juros nos Estados Unidos em dezembro. Ainda não é certo que isso vá acontecer, mas existe uma expectativa de que aconteça. E a gente sabe que o mercado atua na expectativa, então atua no boato e não no fato. No fato, normalmente, ele já está posicionado e às vezes até realiza a posição. Então, o que se tem nos Estados Unidos, por conta dos dados que estão sendo divulgados e algumas sinalizações de dirigentes do Banco Central, o que não é uma unanimidade, então isso vale a pena falar, os diretores, dirigentes, presidentes do Banco Central dos Estados Unidos não têm um consenso em relação ao corte de juros, mas alguns indicadores de mercado de trabalho, alguns indicadores, e agora a gente tem indicadores de atividade econômica também sendo divulgados, apontam para uma possível queda nos juros por lá, mas ainda existe indefinição. Como a gente teve algumas divulgações que estavam represadas e começaram a acontecer, alguns dados que voltam a ser divulgados também lá nos Estados Unidos, o Banco Central agora tem um pouco mais de dados para embasar a sua decisão de política monetária. Então, os dados, pelo menos que foram divulgados, ou a leitura desses dados pelo mercado financeiro, aumentaram a expectativa e a aposta de que sim, pode ter corte ainda nos juros em dezembro. E se esse corte acontecer, as bolsas, né, já na expectativa de que ele aconteça, elas acabam subindo porque sai dinheiro do mercado de renda fixa, sai dinheiro das famosas treasuries, porque o rendimento cai, e eles vão buscar ganho no mercado de renda variável, no mercado de risco. E aí voltam para a S&P, voltam para a Nasdaq e também para os mercados emergentes. Por isso que esses ventos vindos lá de Nova York sopraram o Ibovespa para o positivo, que subiu 0,41%, flertou com 156 mil pontos várias vezes durante o dia, mas fechou um pouquinho abaixo disso, em 155.910 pontos. Além disso, o dólar voltou a cair, ainda abaixo ali do patamar de 5,40, que foi o patamar que ele fechou na segunda-feira, e é um patamar importante, o 5,40, o 5,50 são âncoras psicológicas, assim como o 5,30 para baixo, e fechou ali em 5,37 depois de uma queda de 0,35, também motivado por essa expectativa de corte de juros lá nos Estados Unidos. Então, caso aconteça mesmo esse corte de juros, o recurso deve fluir para o mercado emergente, deve buscar o ganho de curto prazo aqui, né, as oportunidades de curto prazo aqui no mercado emergente, inclusive no Brasil, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Isso faz com que entrem dólares aqui e o dólar cai. Além disso, a gente sabe que estão acontecendo intervenções do Banco Central por conta da liquidez de fim de ano. A
já que é no fim de novembro e em dezembro que as empresas remetem os lucros para o exterior. Então já tem uma saída grande de dólares aqui e essa intervenção busca equilibrar um pouco essa liquidez e acaba também favorecendo a moeda brasileira. E além disso tem o fluxo que está entrando aqui realmente para buscar principalmente oportunidades na nossa renda fixa, porque vamos combinar, 15% de juros sem risco não é em todo lugar que a gente encontra, principalmente se a gente estiver falando ali de juros reais, que a gente tem a segunda maior taxa do mundo, e um cenário de queda lá nos Estados Unidos. Então acontece aquele movimento que a gente chama de carry trade. O agente financeiro se financia, pega um crédito a um juros bem baixinho. Então vamos pensar num cenário bem didático aqui. Ele pega dinheiro emprestado no Japão, que tem uma taxa anual muito baixa. Pega esse dinheiro que ele pegou emprestado no Japão, traz para o Brasil para ganhar 15%. É isso que a gente chama de carry trade e que vem acontecendo por conta dessa nossa taxa de juros altíssima, que não tem nenhuma explicação. Vocês vão ver daqui a pouco porque se a gente conseguir chegar no relatório Focus, eu espero que a gente chegue. Vamos falar agora do Banco Master, vamos pegar avião e voltar aqui para o Brasilzão para falar de Banco Master, porque é um assunto que acaba tendo novidades todos os dias, novas investigações, novos desdobramentos também, e hoje não foi exceção. Na verdade, ontem, no fim do dia, saiu ali mais um braço de investigação e a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes a gente vai falar sobre o Campos Neto ter ignorado os alertas. A gente começou a falar disso ontem, passou rapidamente e eu volto nesse assunto, porque Campos Neto teria sido alertado sobre as irregularidades do Banco Master, a exposição de um banco a outro que estava chegando no limite. Então os bancos, eles compravam ativos do Banco Master, sejam esses ativos de crédito ou de renda fixa. E nisso você tem uma exposição de um banco a outro. Existe um limite que um banco pode se expor a outro, porque senão ele começa a trazer instabilidade para o mercado financeiro, para o sistema financeiro nacional. Então vamos supor que um banco se posiciona muito em ativos do outro, como por exemplo aconteceu entre o BRB e o Master. O BRB tinha a exposição quase no limite ao Banco Master. Então ele comprou ativos de crédito, comprou ativos de renda fixa do Banco Master, principalmente os de renda fixa. Vamos pensar que o Banco Master seja liquidado como foi. O que acontece com todo esse patrimônio que estava no BRB exposto ao Banco Master? Ele entra em risco, porque pode ser que esse dinheiro nunca seja visto de volta. E muito provavelmente não será, porque vai entrar ali na massa executada. Não tem FGC nesse caso. A gente está falando de investidor institucional, de outra instituição se posicionando numa terceira instituição. Então, isso traz riscos para o mercado financeiro. E a exposição do BRB, ela já estava nesse limite há muito tempo. Não só isso, outras irregularidades do Master já vinham sendo apontadas para que se liquidasse o banco. Mas parece que esses alertas foram ignorados pelo presidente anterior do Banco Central, o Roberto Campos Neto, virou um trava-língua aqui. Foram ignorados com sucesso e até depois, eu tenho várias críticas aqui à forma de condução de política monetária do Gabriel Galípolo, mas ele foi elogiado na condução da liquidação do Banco Master porque foi vista de forma corajosa, já que o Banco Master tem muitas relações e o dinheiro do Master chega a muitos agentes, não só políticos, mas também instituições financeiras. E a gente vai agora explicar para vocês um pouco dessa teia de relações que acabam permeando o Banco Master, o sistema financeiro e o sistema político, dessa vez pegando a linha aqui do Tarcísio de Freitas. Então o Banco Master e o Tarcísio de Freitas parecem também ter uma relação bastante próxima aqui, e eu vou mostrar para vocês por quê, porque a gente expandiu aquela nossa arte para facilitar para vocês o entendimento de como que esse dinheiro foi fluindo até chegar de volta no Banco Master. Então vamos ver aqui a ligação do Tarcísio de Freitas com o Banco Master. A gente tem ali Daniel Vorcaro, que era presidente controlador do Banco Master. Então ele está ligado ali no Banco Master. Daniel Vorcaro tem uma irmã que está aqui embaixo na nossa arte,
que é a Natália Vorcário. Eu já tinha falado dela para vocês. Então, essa é a irmã de Daniel Vorcário. A irmã de Daniel Vorcário é casada com um pastor, o pastor Fabiano Zettel, que além de ter um fundo de investimentos, que é o Moriá, ele também foi o maior doador das campanhas do Jair Bolsonaro e teve um papel importante também em doação na campanha. Ali está Jair Bolsonaro, mas vocês sabem que é o Tarcísio de Freitas, né? Então, ele doou tanto para o Jair Bolsonaro como o maior doador individual, pessoa física, e também doou para a campanha do Tarcísio. Tarcísio vendeu por 1,4 bi a EMAI, que é a empresa de águas aqui. Então, vocês estão vendo a EMAI. Quando ele vende essa empresa, ele recebe esse dinheiro. O que ele fez com esse dinheiro? Curiosamente, coincidentemente ou não, esse dinheiro da venda da EMAI, dessa privatização e dessa venda, que foi para um fundo de participações, mas aí ele nem entra aqui no caso, a gente vai seguir o dinheiro, né? O famoso follow the money. O Tarcísio, que teve como o seu apoiador, grande apoiador de campanha, o pastor Fabiano Zettel, que é casado com a irmã do Vorcário, então ele é cunhado aqui, esse dinheiro voltou para o Master em CDBs. Olha que curioso esse caminho do dinheiro. O dinheiro da venda da EMAI voltou para o banco do cunhado do maior apoiador da sua campanha. Muita coincidência, né? Um caso do acaso bem marcado aqui em cartas de tarô. Mas não para por aí, porque se a gente for puxar um braço também do Master, e aí nessas notícias mais recentes que a gente tem em relação a carbono oculto, a gente acha duas ligações aqui com a REAG, que era aquela administradora que estava sendo investigada, que na verdade ainda está sendo investigada pela Polícia Federal na Operação Carbono Oculto. E eu separei aqui 2 trechinhos para comentar com vocês em relação à REAG. Uma delas é o fundo, a gente tem o fundo RANS 95. O fundo RANS 95 era um fundo ali que tinha boa parte do patrimônio no Banco Master. Então, comprava ativos do Banco Master. Já é uma ligação que a gente pode fazer, mas nem eu acho a mais escandalosa de todas. A gente tem também a Trust DTVM, que eu até separei aqui o nome para não esquecer, para falar para vocês. O fundo, que era um fundo, né, era administradora, na verdade a Trust, era administradora de fundos do Banco Master. Na verdade nem é do banco, é da Asset, e são coisas separadas, tá? A Asset, por mais que ela tenha ligação ao banco, né, tem o mesmo nome, são CNPJs distintos, tem uma separação, até por legislação. A ideia é que não haja conflito de interesse, nem ali vazamento de informações. Mas vamos lá, a Trust, ela foi alvo da Operação Carbono Oculta por suspeita de aquisição e ocultação de bens para criminosos. E quando a operação foi deflagrada, o Banco Master só falou que ela era uma prestadora de serviços, que a REAG era uma administradora e que prestava serviços ali para o Banco Master. Mas já começa a ficar muita coincidência. A REAG tinha ali um fundo com um patrimônio muito alocado no Master, aí ela também é administradora de um fundo do Banco Master e ela ainda alvo, né, também da Carbono Oculto. Então aqui já 2 ligações com a Carbono Oculto de lugares diferentes. Além disso, a gente tem aí, eu acho que o pior caso de todos, que é o Fundo Bravo. O Fundo Bravo, ele é um fundo de investimentos do Master que também era administrado pela REAG. Então, já tem mais de uma ligação com a REAG, além da Trust. Então, já começa a ser coincidência demais. Outro caso do acaso bem marcado aqui. E ela também, né, a REAG, está no alvo da Carbono Oculto. Só que aí que começa a ficar interessante a história. Porque a Carbono Oculto estava ali investigando as fintechs, as gestoras de recurso que tinham ligação com o PCC, e o Fundo Bravo, que era administrado pela REAG, mas que é do Master, ele era um fundo de investimento, adivinha em quê, gente? Em direitos creditórios. Direitos creditórios são aqueles direitos que você tem de receber por outra pessoa. Então, a pessoa tem um crédito a receber, ela não vai receber, ela vende esse direito de receber para um terceiro, esse terceiro recebe por ela,
e normalmente vende com desconto. E aí você precifica como? Pelo dinheiro que você pagou para a pessoa, pelo dinheiro que você acha que vai receber lá no futuro, por esse dinheiro corrigido. Não tem regra, não tem padronização. Então você pode dar o preço que você quiser. Então é um recurso difícil de rastrear o preço e difícil de rastrear o patrimônio também. E eram justamente esses direitos creditórios que normalmente são precatórios, e o Master tinha uma exposição grande a isso, justamente por essa dificuldade de precificação, o que não só inflava balanço, mas dificulta também a rastreabilidade. Ele declarava ter um patrimônio ali de 8 bilhões, esse fundo, em direitos creditórios, mas nunca conseguiu publicar nenhum documento detalhando esses investimentos. Então não tinha documento detalhando nada disso. Ele foi aberto em 23, em julho, e encerrado quase um ano e meio depois, em novembro de 2024. Então uma operação bem suspeita, essa do Banco Master com fundos de direitos creditórios e administrados por uma empresa que foi investigada na Carbono Oculto. Duas ligações com essa empresa que foi investigada e outra com a Trust. Então a gente começa a ver coincidências demais acontecendo aí, além do fundo Hans 95, que o Banco Master aqui colocou, em meio à crise de liquidez que já estava tendo, aplicou 124 milhões no Banco Master em 2024. Em 2025, outro fundo ali da REAG aplicou 622 milhões em papéis do banco. O terceiro, não para por aí, movimentou mais de 133 milhões e somando tudo, isso dá quase 1 bi, né? Dá 849 milhões centralizados no Banco Master. Muita coincidência. Mas a gente seguir o dinheiro, não tem erro, né? Os caminhos começam a aparecer. Mas é muita coincidência que você tenha todas essas ligações de empresas, não só uma, mas algumas empresas que estavam ali na lista da Carbono Oculto por lavar dinheiro. E a gente sabe que quanto mais dificuldade você tem de rastrear o patrimônio, quanto mais dificuldade você tem, por exemplo, em ativos que você não sabe o preço, você pode falar que tem tanto, mas na verdade nem tudo aquilo vem realmente daquele ativo. Então, quanto mais difícil de rastrear e de dar preço, mais fácil é de lavar dinheiro. Mas eu não estou aqui acusando ninguém, estou só contando que existem essas possibilidades aí na lavanderia de dinheiro que cada vez mais se sofistica e acaba trazendo aí novidades e formas criativas de lavar dinheiro, principalmente usando agora a tecnologia e tudo mais. As formas de lavagem de dinheiro vão se sofisticando. Eu acho que é importante a gente entender que os braços também, os tentáculos, vão parar em vários lugares. Não é só aquela fórmula clássica ali de lavar dinheiro. Agora eu quero convidar vocês, porque está chegando a hora, é amanhã, a nossa aula inaugural da nova pós aqui do ICL, a pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade, que tem professores incríveis que vocês já estão aí sabendo. Então, a Nancy Fraser, o Lindener, que estava no N1 mais cedo, tem o Vladimir Safatli, tem a Márcia Tiburi, o Gessé, o Rafael Valim, tem também o Álvaro Garcia Lineira, o Elias Jabor, que também tem aqui um programa com a gente. Então, é um quadro de professores aí de peso, né? Essa imagem quase não carrega aqui no telão devido ao peso dos professores. E a gente tem também alguns temas que vocês vão explorar nessa pós-graduação. Tem capitalismo e dominação do trabalho, democracia e autoritarismo, ecologia, racismo e feminismo, cultura, mídia e ideologia, e tecnologia e controle social. Então são temas super atuais e que vão ser discutidos com muita seriedade com professores incríveis. E ainda tem as novidades que vão ser contadas amanhã em relação ali à nossa parceria com a Universidade ali de Milão. Então vem muita novidade por aí e capitalismo, dominação de trabalho é um baita tema, hein, para entender aí as engrenagens desse mercado de trabalho e como a gente se insere nisso. Então eu tenho certeza que vão ser temas incríveis e que você não vai querer perder essa aula inaugural. Então, para não ficar de fora, receber não só o convite para participar, já que é uma aula gratuita, a gente pede para que vocês se inscrevam, mas também receber aí o alerta para não esquecer. A gente sabe que na correria do dia a dia pode acontecer. Então entra aí em iclmercado.com.br ou aponta o QR Code ali no cantinho da câmera, já faz sua inscrição, não perde tempo e amanhã a gente vai estar junto
assistindo essa aula que vai ser incrível. Eu tenho certeza que vocês vão adorar aí e vão querer fazer parte dessa nossa pós-graduação. A primeira já foi um sucesso e essa não vai ser diferente. Agora eu entrego para os nossos vizinhos de cima, para o William De Luca e o Guga Noblar. Eles já estão a postos para receber vocês e eu fico por aqui. E amanhã a gente volta para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal! É amanhã, turma, o lançamento da nossa nova pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Amanhã eu vou explicar todos os detalhes, falar todo o quadro ali de professores, contar algumas novidades interessantíssimas desse curso e amanhã a gente vai estar junto às 8 horas da noite. Vai ser muito especial e eu te espero lá. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.